Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindo, meu irmão e minha irmã, ao Palavra da Salvação. Palavra de Deus não é qualquer palavra, não é simplesmente vibração sonora. Palavra de Deus é um acontecimento na nossa história. Por isso ela pode transformar, modificar a nossa vida. Com muita alegria, todos os dias, reservamos este espaço especial para que possamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. A gente às vezes tem muita dificuldade de escutar. Geralmente a gente sabe dizer, falar a Deus, mas a gente não sabe escutar o que Ele tem a nos dizer. Por isso eu te convido a, neste momento, fazer este exercício de escutar o que o Senhor tem a nos dizer no dia de hoje, através da Sua Palavra. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A quem compararei esta geração? Ela é como crianças sentadas nas praças, a desafiarem-se mutuamente. Nós vos tocamos flauta, e não dançastes. Entoamos lamentações, e não batestes no peito. Com efeito veio João, que não come nem bebe, e diziam, um demônio está nele. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria foi justificada pelas suas obras. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez estamos confrontando nossa vida com a Palavra de Deus. E como é bom a gente ser confrontado com a Palavra de Deus. A Palavra nos interpela, ela é sempre nova, ela é sempre atual e nos ajuda a rever o nosso modo de nos relacionar com Deus e, sobretudo, o nosso modo de viver a nossa fé. Como nos relacionamos com Jesus? Como o acolhemos? Como vivemos a nossa vida de fé? Este Evangelho começa dizendo que Jesus compara esta geração com as crianças. E aqui é interessante porque muitas vezes a imagem da criança é utilizada, mas numa outra dimensão, no sentido da sua inocência. Mas nesta perspectiva utilizada no Evangelho de hoje, quando Jesus pergunta a quem compararei esta geração, ela é como crianças sentadas nas praças a desafiarem-se mutuamente. Jesus está falando da infantilidade que muitas vezes a gente pode viver a nossa experiência religiosa. Para Jesus não é razoável uma experiência religiosa infantil. Jesus exige de nós maturidade na fé. Por isso esse trecho do Evangelho é necessário, é urgente. É preciso que busquemos acolher esta palavra de Jesus, porque também hoje Jesus pode olhar para o nosso modo de nos comportar na comunidade, na igreja, e pode ser que Ele também se pergunte em relação a nós com quem hei de comparar esta geração. E será que nós seremos comparados a crianças porque somos imaturos na nossa fé, porque não temos uma espiritualidade amadurecida, aprofundada, bem fundamentada? E aí diz Jesus do porquê que esta geração é comparada com as crianças. Tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não batestes no peito. Quantas vezes também isso não acontece conosco, né? Quantas vezes nada está bom para a gente, nada nos agrada. Se tocam flautas, não dançam. Se tocam lamentações, não choram, não batem no peito. Nada está bom. Muitas vezes a gente também é assim. E pode ser que seja eu e pode ser que seja você. Na igreja, meu irmão, quando a gente alcança
à maturidade, a gente supera esse tipo de comportamento. A gente está além desse tipo de comportamento. E aí Jesus, utilizando esta imagem, a partir deste comportamento de pessoas que para elas nada está bom, apresenta a si mesmo e apresenta João Batista, aquele que veio anunciar a sua vinda. Diz o Evangelho: veio João, que não come nem bebe, e dizem, um demônio está nele. Veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizem, eis um glutão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Como é difícil, às vezes, agradar as pessoas. Por isso, tenhamos esta consciência. O próprio Jesus não foi compreendido. Nem João Batista foi compreendido. Muitas vezes a gente não consegue agradar as pessoas. É preciso que a gente tenha consciência de quem a gente é e da missão que nós realizamos. Veio João Batista e disseram que ele estava possuído por um demônio, simplesmente por causa das suas dietas alimentares, que não comia e nem bebiam, e diziam que João estava possuído por um demônio. E Jesus, ao contrário, o Filho do Homem, que comia e bebia, e por isso era chamado de comilão e beberrão, amigo dos pecadores e publicanos. Portanto, esse tipo de comportamento não é somente de hoje. Ele existe desde sempre. Nem mesmo na época de Jesus as pessoas estavam satisfeitas. O problema é que muitas vezes nós mesmos agimos assim. A gente sempre tem que criticar as outras pessoas e a gente não sabe ver o que há de bom no outro. Qualquer tipo de comportamento que o outro tem, a gente tem que reclamar. Se faz alguma coisa, a gente reclama. Se deixa de fazer, a gente também reclama. Segundo o Evangelho, esse tipo de comportamento demonstra imaturidade na fé. E nós não queremos ser imaturos na fé. É ouvindo a palavra de Deus, acolhendo o seu Evangelho, que nós podemos crescer e amadurecer na nossa fé. E depois, aqui diz que acusavam Jesus de ser amigo dos publicanos e pecadores. Se a gente olha nos Evangelhos, é muito interessante a preferência de Jesus aos publicanos e pecadores, porque estes, ao contrário daqueles que pretendiam ser os únicos que compreendiam sobre Deus e sobre religião, os mestres da lei e os fariseus, estes se abriram e acolheram a mensagem de Jesus. É por isso que sempre que Jesus se senta à mesa, ele está rodeado de pecadores e publicanos, que naquela época eram considerados indignos do reino de Deus. Por isso que se tornam os preferidos de Jesus. E aí o Evangelho se conclui dizendo assim: a sabedoria foi justificada pelas suas obras. Vejam bem, hoje, se nós fôssemos julgados pelas nossas ações, seríamos justificados diante de Deus? Como a gente se comporta? A sabedoria foi justificada pelas suas obras. Aquilo que nós fazemos dão razões da fé que nós professamos? As nossas ações dizem da fé que nós professamos? Caso contrário, meu irmão e minha irmã, a gente vai enfraquecer a credibilidade da igreja, porque vão olhar para nós e vão dizer que a gente não vive a palavra que proclamamos, que a gente não vive a fé que de pé professamos. Por isso, peçamos esta graça, à luz do Evangelho que terminamos de escutar, que sejamos amadurecidos na nossa fé, que saibamos dar razões do porquê cremos e que não vivamos sempre descontentes com aquilo que acontece ao nosso redor. Aprendamos a ver as dimensões positivas das atitudes das pessoas que nos rodeiam. Que a palavra de Deus nos ajude a ser homens e mulheres amadurecidos na fé. Tendo escutado a palavra de Deus,
e tendo refletido, meditado esta palavra no hoje da nossa história, do nosso cotidiano, nós queremos agora nos voltar confiantes ao Pai Eterno e a Ele dirigir a nossa oração de gratidão por mais esta oportunidade que tivemos de escutar e refletir a Sua palavra. Por isso, juntamente comigo, reze também, faça a sua prece, a sua oração ao Divino Pai Eterno. Pai Eterno, nosso Pai, Deus de amor, de ternura e de bondade, te agradecemos por esta oportunidade que tivemos de acolher, refletir a Tua palavra. Te pedimos, Pai Eterno, que interpelado por esta mensagem do Evangelho, sejamos homens e mulheres amadurecidos na fé, que a nossa espiritualidade não seja infantilizada, que saibamos reconhecer a Tua bondade por meio das ações das pessoas que estão ao nosso redor. Ajuda-nos, Pai Eterno, a acolher Teu Filho Jesus, que vem ao nosso encontro para nos trazer a salvação. Que este tempo do Advento seja um tempo propício para que em nossos corações mais uma vez seja preparada a manjedoura onde nascerá Teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.